Bom dia, meus irmãos, um bom domingo para você. Como é que você está? Como é que foi a sua semana? Deus abençoe a sua semana. Eu tenho certeza que você teve uma semana abençoada. A nossa preocupação maior é como é que você está, se você está orando, jovem, se você está bem. Há uma preocupação tremenda, a gente não tem muito contato, não é? Mas eu pode ter certeza que tem muita gente orando por vocês, tá? Orando pelas suas famílias. Eu tenho certeza que os seus familiares, os seus pais devem estar falando muito para você sobre a palavra de Deus. Nós temos as meditações todos os dias, estão sendo feitas com carinho para você, na preocupação que você se nutre, para você se nutrir com a palavra de Deus, para que você se torne mais sábio. Não temos interesse de ficar pegando no seu pé ou corrigindo você, não, isso é para o seu próprio crescimento, é a obrigação da igreja, a palavra de Deus à sua disposição, e para que você cresça, para que você tenha um relacionamento sincero com Deus e seja uma pessoa melhor. Para isso que nós estamos na igreja, sermos pessoas melhores, não é? E essa lição aqui fala muito bem sobre isso. O pastor pregou essa semana, o irmão Pedro falou, o irmão Raimundo falou, o Paulo Tupi também falou, eu falei um pouquinho. Espero que você tenha gostado das meditações diárias que nós estamos tendo. E as bem-aventuranças que nós vamos estudar, né? As bem-aventuranças. E diz assim, lá a nossa base bíblica é Mateus 5, de 1 a 16. Né? Mateus 5, de 1 a 16. Bem, começando, a gente vai falar do caráter cristão. Né? O que é as bem-aventuranças se ela não descreve tudo que Jesus desejava aos seus discípulos? Tudo que eles fossem, né? e tudo que eles fizessem também. Assim também somos para nós, para mim e para você. Tudo que nós vemos aqui é para que nós sejamos melhores e para que nós façamos melhores para o reino de Deus. Falar de Jesus, termos uma conduta melhor, andarmos nos caminhos do Senhor, termos um pensamento, um foco em buscarmos sermos iguais a Cristo. É isso que serve as nossas meditações, e para isso que serve a palavra de Deus e esse ensinamento de Jesus também, que diz assim: caráter do cristão, os humildes de espírito. Ter um caráter cristão é buscar o caráter de Cristo. Isso não tem jeito. Você quer o caráter cristão, é você buscar o caráter de Cristo. E o que é ser bem-aventurado? Vamos estudar? Primeiro, o que significa ser humilde de espírito? É saber que nós somos ser humilde de espírito. É você saber que um dia você foi escravo do pecado. E quando você aceitou Jesus, você deixou de ser escravo do pecado. Né? Por isso, a gente se esvazia de nós mesmos, começamos a nos encher de Deus. Né? Porque o que eu sabia e a minha vida me levava para a morte, para o inferno. E agora hoje eu tenho que me encher de Deus, porque foi Ele que me salvou. Nós não podemos oferecer nada para Deus. Por isso que nós nos esvaziamos. Nós recebemos recebemos com gratidão as dádivas que Deus nos deu. Eu tenho gratidão. Eu sei que eu não merecia. Isso é ser humilde. É saber que eu tenho muito a aprender. É saber, como diz lá em João 15, sem Jesus nada podeis fazer. Isso é ser humilde de espírito. É não ser melhor, querer ser melhor que o próximo. É saber que, embora eu tenha conhecimento, embora você tenha um nível cultural maior do que o outro, né, nós o amamos. Né? Diante de Deus, nós somos todos iguais. Deus nos ama igualmente. Então não adianta eu querer ser uma pessoa soberba. Não adianta eu levantar meu queixo, ser uma pessoa altiva. Não pode. Não posso ser assim. Eu tenho que ser uma pessoa humilde. Quando eu começo a fazer isso,
eu começo a ser humilde de espírito. Por quê? Porque essas pessoas são felizes, como ele diz aqui, essas pessoas são bem-aventuradas, são felizes. Por quê? Porque sabe que quando você recebe Jesus Cristo, quando você sabe que você deixou de ser escravo do pecado, simplesmente você passa a ser cidadão do céu. Você passa a fazer parte do reino de Deus. E isso torna qualquer um feliz. Não dá para me ser uma pessoa infeliz sabendo que eu faço parte do reino de Deus. Né? Por isso que eu sou bem-aventurado. Bem-aventurado você faz parte do reino de Deus. Como nós nos tornamos humildes de espírito? Como você começa a se tornar humilde de espírito? Quando nós sabemos que somos pecadores, né? E que somos dependentes de Deus e não podemos fazer absolutamente nada sem Ele. Quando nós aceitamos a salvação e somos gratos pelo amor que Deus derramou sobre a nossa vida. Ela derramou, o Espírito Santo derramou o amor no coração do ser humano, né? Lá em Romanos capítulo 5. Nós começamos a ter uma vida completamente diferente, uma visão diferente da vida, do próximo, de Deus. Nós começamos a ter um relacionamento com Deus. Porque não basta eu dizer, eu tenho que ser, eu tenho que começar, eu tenho que entender isso. E no segundo tópico ele diz assim, bem-aventurados que choram. Tem pessoas que choram porque perdeu o emprego, perdeu o namorado, tem pessoas que choram porque acham que está numa situação difícil. Será que esse choro que ele está dizendo, será que esse choro que a Bíblia se refere? Não. Significa chorar pelo que você representava. Quando eu me converti, eu ia para a igreja e geralmente quando a pessoa se converte, ela chora. Você percebeu isso? As pessoas choram. E eu ia para a igreja, eu achava que Deus nunca me perdoava pelo mal que eu era. Eu era uma pessoa muito má. Aí o irmão pregou o filho pródigo, eu entendi naquele momento que Deus não queria saber o que eu fiz, Ele queria que eu voltasse para Ele. Ele queria que eu aceitasse a Cristo. E eu achava que Deus não me aceitaria pelo que eu era. E aquelas pessoas que estavam na igreja eram pessoas especiais, eu pensava isso. Quando eu entendi que Deus, Ele queria me aceitar como eu era para transformar a minha vida, aí eu me derramei em lágrimas, em choro. Fui lá na frente, chorei como um louco. As lágrimas desciam porque eu olhava para a igreja e eu chorava porque eu tinha sido aceito por Deus. Eu entendi naquele momento que eu tinha que entregar a minha vida e Ele me aceitava de graça, né? Independente do que eu era, independente do que eu fiz. Tem pessoas que choram em perceber que ficaram tanto tempo longe de Deus. Tanto tempo longe de Deus e não tinha ideia de que era só entregar a sua vida e Deus o aceitava. Tem gente que chora porque quando ele se converte, ele olha para a mãe, para o pai, para os irmãos, para a família e vê que está todo mundo perdido e ele não sabe como começar. E tem pessoas que choram pelo próximo. Tem pessoas que choram pelo próximo que está morrendo. E apelar para pessoas sem vida e as lágrimas vêm, porque ele conhece a verdade. Esse choro, né? Esse choro é válido. Esse choro que a Bíblia ela está falando, né? Ela está se referindo a isso. Bem-aventurados que choram. E por que eles são bem-aventurados? Né? Por quê? Por que eles são bem-aventurados? Porque em saber que o pecado nos separa de Deus e chorar porque nós nascemos de novo. Engraçado, quando uma criança chora, quando a criança nasce, ela chora. Geralmente quem nasce de novo chora também, né? Nós somos bem-aventurados porque nós temos uma nova vida com Cristo, andamos em novidade de vida. Aquela vida que andávamos, aqueles pecados, Deus apagou.
Nós somos bem-aventurados por isso. Porque nós temos o reino de Deus. Nós somos reconhecidos. Deus nos olha e fala que nós somos filhos através de Jesus. Porque nós entregamos a nossa vida a Cristo. Então nós somos motivo suficiente para nós chorarmos e falar assim: eu sou bem-aventurado. Eu não mereço absolutamente nada e Deus me abençoou. Né? Se tornar assim quando também nós nos arrependemos. O choro vem do arrependimento. Quando eu fazia o que era mal lá atrás. Quando o que eu fazia lá atrás prejudicava milhares de pessoas. Quando o que eu fazia mal lá atrás, as pessoas sofriam. Tem uma frase que eu vi uma vez que é muito linda, muito importante, na minha vida pelo menos. Diz assim: antes eu usava as pessoas e amava tudo que eu tinha. Amava tudo que tinha e usava as pessoas. Hoje eu amo as pessoas e uso o que tenho. E é mais ou menos isso o arrependimento. Faz com que as pessoas comecem a amar aquele que é bruto, aquele que rouba, não rouba mais, aquele que adultera, não adultera mais. É uma mudança de vida, é um arrependimento. Sabe quando eu começo a me tornar um bem-aventurado? É quando eu choro pelo arrependimento. Eu choro arrependido por Deus. Lá como Salmo 51, Davi, quando ele pecou com Betseba, adulterou com Betseba, ele se trancou no quarto e chorava, e chorava de arrependimento. Esse choro é maravilhoso. Você já chorou de arrependimento? Você já pensou no que você era e no que Deus fez na sua vida? Você já chorou olhando a palavra de Deus e vendo como Deus nos abençoa ricamente? Você já chorou quando você já imaginou que nessa pandemia Deus tem alimentado a tua casa, Deus tem cuidado de você? Eu fiquei internado há algum tempo atrás aí de Covid-19, fiquei internado 7 dias, foi 7, 8 dias, não me lembro. E eu chorei quando eu percebi que Deus cuidou da minha vida grandemente. Assim, eu fui dormir uma noite desacreditado da vida, até pelo médico. No dia eu acordei, ele nem acreditou que tinha acontecido comigo. E até hoje eu sou grato a Deus. Choro de gratidão, né? Saber que nós não merecemos absolutamente nada e Deus nos abençoa. Bem-aventurados os mansos. O que significa ser manso? Será que ser manso é ser educado, é ser gentil? Será que ser manso é uma pessoa fraca que não pode fazer absolutamente nada? Ser manso é uma pessoa muito forte, mas controlada. Anda corretamente com Deus e com as pessoas. Não adianta eu dizer assim: eu ando, quando eu vou orar a Deus à noite ou na parte da manhã, eu coloco meu joelho no chão, eu sou a pessoa mais humilde do mundo, mais mansa. Mas com o próximo eu sou arrogante, com o próximo eu sou bruto. Eu quero acertar as coisas, que nem o povo fala assim: eu sou italiano, eu sou nordestino, comigo é no murro. Tem pessoas que dizem isso. Não, não é isso não. Né? É a pessoa andar corretamente com Deus e com os homens. Por isso as pessoas não reagem, sabe? Não querem sim, não pensam em vingança, não pensam em ir para cima. Às vezes a gente tem pessoas que nos tiram do sério, né? Mas nós temos que pensar que nós temos que nos submeter a Deus e os ensinamentos bíblicos. Por isso que é importante você submeter a Deus. Né? Ensinamento bíblico, você lê a palavra de Deus, você vai se tornando uma pessoa melhor, você vai amando o próximo, se submetendo a Deus, lendo a palavra de Deus. Não tem como você não ser manso. É como eu falei, ser manso não é ser bobo. Ser manso é ter uma força controlada. Uma força controlada pelo Espírito Santo. Saber que eu não posso usar de violência com o próximo. Eu posso argumentar, eu posso falar, eu posso fugir de situações, de briga, de confusão. Eu posso fazer isso. O que eu não posso é enfrentar. O que eu não posso é usar de violência. Sabe por quê? Porque você confia em Deus.
E se você tem essa confiança em Deus, é em qualquer circunstância, não importa. Se você está sendo assaltado, se você der uma briga com o vizinho, você tem que ter calma, você tem que pensar. Você tem que ter confiança em Deus. Deus está com você. Deus está vendo aquilo ali. Deus, ele é justo. Deseja o bem para aquele lá. Quem sabe amanhã ele pode ouvir alguém falar da palavra de Deus e se arrepender. Não pedir perdão para você porque ele foi embora. Mas ele pode se arrepender e pedir perdão para Deus pelo que ele fez com você. Há essa possibilidade também. Não é? Então, manso é isso. Os mansos são bem-aventurados. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que eles herdarão o reino de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos cidadãos do céu, filhos de Deus. Né? Nós somos bem-aventurados. Se nós temos essa confiança, nós temos a redenção por Cristo Jesus, nós somos bem-aventurados. Né? Ele sabe, está contente por onde anda, né? Está contente com Deus, está contente de fazer parte, de ser cidadão do reino de Deus. Tem pessoas que vivem sem essa consciência. Sabe o que consciência que eu estou dizendo? Consciência assim, eu sou filho de Deus, sou cidadão do reino de Deus. Eu estou aqui na terra de passagem. E às vezes nós fazemos planos e planos e planos e planos. E não consideramos isso, que nós somos cidadãos do céu. É isso que me faz ser bem-aventurado. Como é que eu posso me tornar manso? Primeiro, para você se tornar manso, você tem que primeiro, ter arrependimento, ter um relacionamento com Deus e ser humilde de espírito. Né? Mansidão se inicia na sua conversão, quando você se entrega a sua vida para Deus. Se você tem algum problema, se anda muito nervoso, se você não tem essa mansidão com você, tem alguma coisa errada. Põe o seu joelho no chão, fala para Deus, Senhor, eu não quero ser assim. Eu sou um cidadão do reino, porque se tudo isso acabar, eu não vou levar absolutamente nada. Às vezes nós sabemos, mas às vezes falta um pouco de humildade para nós nos colocar o nosso joelho no chão e pedir isso a Deus. Confessar os nossos pecados, tudo que nós fazemos errado, confessar os nossos planos, isso é importante. Né? Para que Deus ele acrescente em nós cada vez mais, nós seremos melhores, cada vez mais. Né? Então você precisa dessa conversão, né? Porque na realidade também a mansidão é um fruto do Espírito Santo. Se você tem algum problema com isso, você não tem o Espírito Santo completamente em você. Tem alguma coisa, dá lugar para ele. Vai abandonando, vai tirando essas coisas do seu coração. Vai se esvaziando, é o que nós falamos agora. Se esvaziar, ser humilde de espírito. As coisas que nós sabemos, que nós nutrimos no nosso coração, que é muito terreno às vezes, nos leva a não deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. E você entregou a sua vida a Jesus. Você tem que ter esse fruto. Né? Que a luta pelo poder também, nunca, as pessoas que acham que têm direito em alguma coisa, que querem fazer uma escalada para chegar lá em cima, ser o melhor, cuidado. Uma pessoa assim nunca vai ser mansa. Né? Por quê? Porque se eu tenho um relacionamento com Deus, se eu entreguei a minha vida, se eu me submeto à palavra de Deus, se eu leio a palavra do Senhor, me submeto a ela, e eu amo o próximo, como é que eu não vou ser manso? Tem alguma coisa errada, né? E o reino de Deus é para os mansos e humildes de espírito. Bem-aventurado os que têm sede, né, e fome de justiça. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Isso é grandioso, né? A gente fala assim, sede e fome de justiça. Bem, o que significa ter fome de justiça? Né? Eles dizem que tem 3 aspectos, a revista nos fala 3 aspectos, né, legais. Um é o legal, o aspecto legal, o aspecto moral e o aspecto social. O aspecto legal é um relacionamento com Deus, em primeiro lugar. Justiça, legal, é um relacionamento
com Deus. Como diz lá em Romanos capítulo 5, no versículo 1, que diz assim: justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, justificado pela fé, nós temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós temos paz com Deus, nós éramos inimigos de Deus. E agora nós temos paz com Deus. Assim nós temos um relacionamento, podemos ter um relacionamento com Deus quando nós queremos. Depende de você. Porque justificado, você já foi justificado pela fé. Você tem paz com Deus. E você tem relacionamento com Deus. Isso é uma justiça legal. Você nunca pode acusar ninguém por não seguir a Deus se você não faz. Aí você está sendo injusto. Justiça moral é a retidão do caráter e a conduta que agrada a Deus. A doutrina bíblica, por exemplo. Né? A doutrina bíblica da santificação. Lá em 1 Pedro 1,16 diz assim, ser santo, né? Ele fala assim, porquanto está escrito, ser santo, porque eu sou santo. Sem santificação é impossível você ver a Deus. Você tem preocupação com isso? Então, bem-aventurados que têm fome de justiça, justiça moral, né? A santificação é você ser uma pessoa onde não gosta de balança enganosa, você não gosta de coisas erradas, tudo que desagrada a Deus, desagrada você também. Né? Se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa que você tem uma boa conduta, aí você tem que ver, você tem que ser uma pessoa que tem que ter moral, você tem que ter honra, as pessoas têm que te respeitar. No ambiente de trabalho, dentro da sua casa, ou fora da sua casa, as pessoas têm que olhar para você e te respeitar. Né? Você tem que ter moral para isso. Você não pode cobrar moral de uma pessoa se você anda, que seus caminhos não são assim. Você não busca a santidade em Deus. Buscando santidade, comunhão com Deus, palavra de Deus. Justiça social, busca pela promoção de direitos civis, justiça nos tribunais, na integridade dos negócios, na honra do seu lar, um comportamento social que agrada a Deus. Comportamento social. É tudo que você faz é íntegro. Não importa onde você está, o trabalho, na sua casa, nos seus negócios, tudo que você faz é íntegro. Se nós não buscarmos essa justiça social, moral e legal, que é o relacionamento com Deus, né? E como é que eu vou ter sede de justiça? Ter sede de justiça é isso, é se preocupar com essa justiça social, moral e legal. Por que uma pessoa assim é bem-aventurada? Né? Talvez uma pessoa pergunte assim, por que uma pessoa assim ela é bem-aventurada? Porque ela é bem-aventurada porque ela quer viver a justiça de Deus. Não é uma pessoa que quer viver a sua própria justiça. Por exemplo, eu tenho visto muito isso, tem pessoa que é cristão, tem pessoas cristãs que querem que Deus faça a justiça segundo a justiça dela. Por exemplo, você briga com alguém, a pessoa está errada, você fala assim, eu vou entregar você nas mãos de Deus. Você está querendo que Deus faça o mal para a pessoa, que é a sua justiça. Você imaginou isso? Não tem cabimento, não tem como. Nós queremos viver a justiça de Deus. Sabe qual que é a justiça de Deus? Para a minha vida é misericórdia. Porque muitas vezes nós pedimos para Deus coisas que não tem nada a ver com Deus. Lá em Salmo 5, no versículo de número 4, diz isso, né? Que Deus, ele odeia a iniquidade. E o mal não habita com ele. Deus não tem parte com a iniquidade e o mal. Ele não se agrada da iniquidade e o mal não habita com ele. Então, quando nós falamos de justiça para Deus, quando nós temos sede de justiça e nós queremos a nossa justiça, nós temos que tomar cuidado. Porque o dia que você quiser a sua justiça de Deus aplicar em você a justiça, a gente está perdido. Nós não somos corretos às vezes.
Nós pecamos no olhar, no pensar e no falar, muitas vezes. Por isso que nós, o ser humano, a Bíblia diz assim, que quem não tem pecado, quem diz que não tem pecado é mentiroso. Se nós queremos ser humildes e queremos a justiça de Deus. Sabe qual é a justiça de Deus? É a misericórdia que Ele colocou na minha vida. A misericórdia dele sobre mim é a misericórdia na vida do próximo que eu devo desejar. Não importa a condição. Que Deus o abençoe. Que ele pare de ser do jeito que ele é. Meu Deus, que ele enxergue, revela-se para ele, Senhor. Para que ele te veja, para que ele mude. Isso é justiça. Tem pessoas que acham que só porque são cristãs ela pode falar da justiça de Deus. Ele pode dizer, Deus faça isso, Deus vai lá e faz. Vou colocar você nas mãos de Deus. Que isso? Para. Não tem como, né? Não existe como Deus fazer um mal para alguém, porque você acha que é justo. Por que você acha que é justo se você se ofendeu com o que a pessoa fez? Não tem nada a ver. Viva a justiça de Deus. Tenha sede da justiça de Deus. Tenha sede e fome de justiça de Deus. Como ter fome da justiça de Deus? Como é que é você ter fome da justiça de Deus? Primeiro você precisa ter um relacionamento legal com Cristo, né? E o Senhor como nossa justiça. Tem um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo e o Senhor, Ele vai ser a nossa justiça. Ele que vai ser a nossa justiça. Como eu acabei de explicar, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim, aquele que não conhece o pecado, Deus se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. E como é que eu vou ser justiça de Deus? Buscando a santidade. Como é que eu vou ser justiça de Deus? Sabe como? Aceitando que Deus é justo e nós somos injustos, nós somos dependentes de Deus. Eu vou buscar a justiça de Deus dentro da palavra de Deus, vou buscar a justiça de Deus me santificando, para que o Espírito Santo me encha cada vez mais. E sabe para quê? Para que eu possa e eu tenha coragem de exercer a justiça de Deus. No falar, no agir, no pregar. Porque senão, como eu vou falar de justiça se eu não for assim? Quem somos nós para falar de justiça se nós não tivermos por base a vida de Jesus, a fala de Jesus, os ensinamentos do nosso Deus? Que justiça que eu quero? A do homem? É falha. A semana que vem nós continuaremos na página de número 7. Vou postar para vocês os novos estudos. Estou fazendo em 2 vezes, não vou fazer mais uma vez só não, porque uma semana eu vou postar e a outra a EBD de jovens. Os ensinamentos aqui, as meditações diárias. E a outra semana, quem vai postar vai ser os homens, que vai ser o Anselmo que vai postar. Por quê? Vamos ler hoje nós lemos até o 7. A semana que vem vamos ler do 7 em diante. Mas a semana inteira eu postei todas as meditações dessa lição. Então, se você quiser ver no seu celular as meditações dessa lição, será proveitosa. Nós vamos ler do 7 até o número 10 aqui. São 3 páginas. Nós lemos 3 páginas essa semana, hoje, e vamos ler a semana que vem mais 3 páginas. Tá bom? E assim fica bom, sabe por quê? Porque eu posto uma semana e o Anselmo posta outra. Ele posta uma semana dos homens e eu posto uma semana dos jovens. Não é? Aí, mesmo que a gente divida a lição em 2, ninguém fica sem meditação diária. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado porque você está acompanhando. E eu quero orar por você nesse momento. Deus, Senhor, nosso Deus e Pai, te agradeço, Deus, por esses jovens. Eu te agradeço pela nossa igreja. Igreja que está fechada, Senhor, em função dessa pandemia. E nós queremos, ó Deus, não é dizer que fechamos a porta da sua igreja, é que nós temos obrigação, Senhor, de contribuir com a nossa nação para que essa doença não se espalhe. E eles entendem, Senhor, que as portas abertas, essa doença pode se espalhar. E nós podemos ser um foco ali.
E o Senhor, ó Deus, diz na tua palavra que nós sejamos obedientes aos nossos governantes nesses requisitos. E é o que nós estamos fazendo, esperando em Ti, ó Deus, que isso acabe logo, que nós possamos voltar com segurança. Abençoe esses jovens, ó Deus, abençoe a Tua palavra na vida deles. E que eles possam ver, que eles apliquem, Senhor, que os seus pais estejam em paz, para ensiná-los também, ó Deus, e que eles tenham comunhão em Ti, Senhor, dentro das suas casas, na escola, onde quer que ele vá. Guarda eles, ó Deus, envolve com o seu amor e com o teu espírito, ó Deus, porque são seus servos e um dia entregaram as suas vidas, ó Deus, a eles, a Ti, Senhor. Ele entregou a sua vida a Ti, ó Deus, e nós queremos ensiná-los, ó Deus, instruí-los. Essa é a obrigação da nossa igreja, Senhor, para que eles se saiam bem, que eles cheguem do outro lado, lá mais na frente na vida, Senhor, diz que valeu a pena e continue sendo sucesso. Nos abençoe, nos capacita, Senhor, capacita a nossa direção, Senhor, a direção da nossa igreja, a diretoria. Oh Deus, obrigado por tanta recuperação e tantos milagres que o Senhor tem feito em nosso meio. Oh Deus, nós te pedimos e rogamos, oh Pai, que o Senhor nos instrui cada vez mais. Nos dê, ó Deus, motivos, ó Deus, para nos alegrarmos cada vez mais em Ti, não importa a nossa situação. Que nós possamos pensar na Tua palavra, Senhor, como alimento diário. Que nós não venhamos sair das nossas casas sem pedir a Tua mão, ó Deus. Eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, jovens. Tenham um bom domingo e que Deus os abençoe.